Mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e eu já quero agradecer a sua companhia e a audiência. E olha só, já vou te falar o tema de hoje, a nossa convidada já está aqui na tela comigo, ela vai ajudar um pouquinho a gente nessas festas de final de ano, porque olha só, tá chegando aí Natal, Ano Novo, é aquele momento, né, de confraternização, de encontrar aquele familiar que a gente não vê há muito tempo. Aí começa a surgir aquela conversa, e esse ano muita coisa rolou, né? Pandemia, eleição, Copa do Mundo e muito mais. Surge aquela conversa, às vezes um pouquinho mais calorosa, né? E aquele momento que a gente quer evitar confronto com aquele familiar, evitar aquele gatilho, né? Que é aquele clima, né? Não fique pesado. Tudo isso e muito mais, quem vai ajudar a gente a não se estressar nessa época do ano, olha só, é a Vanessa Rodrigues. Ela é psicóloga e professora de felicidade na Unicamp. Vanessa, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Agora com a gente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder contribuir aí e termos um fim de ano mais leve, né? Quando a gente fala de fim de ano, né? A gente fala Natal, Ano Novo, é um momento de confraternização, ver aquele familiar que mora longe, né? A gente fala, vai matar a saudade, vai ser aquele momento gostoso, mas nem sempre é assim, né? A gente fala, nossa, é estressante, eu vou ter que arrumar a casa, vai vir aquele parente. Ao mesmo tempo que é gostoso, é estressante, é isso mesmo? Para muita gente? Olha, particularmente no fim do ano, as pessoas estão imbuídas de um sentimento de fraternidade, né? É um momento em que as pessoas querem realmente se confraternizar. Existem casos, que alguns indivíduos preferem o isolamento, mas nessa época do ano, normalmente nós estamos mais sensibilizados e queremos a companhia de pares. Especificamente, esse ano, né, conturbado aí de eleição, ah, e a polarização causou realmente um estresse em muitas pessoas da mesma família. E é interessante a gente observar que a, a, a dualidade desse sentimento, né? Você é minha parente, minha prima, minha irmã, e em todos os outros assuntos a gente se dá super bem, funciona muito bem o nosso vínculo ali, e especificamente no recorte de um assunto existe um conflito. Então, é importante as pessoas se atentarem para colocar valor nas coisas certas, né? É mais saudável o vínculo com essa pessoa querida do que o assunto que causou o conflito. E esse assunto, né, ainda tem causado muito conflito, né? Quando se fala de eleição, ainda tem muita discussão, né? E mexeu com a saúde mental, né? Sem dúvida. O Freud tem um estudo sobre comportamento de massa, e nesse estudo ele diz o seguinte: todas as vezes que nós agimos em grupos, as nossas particularidades são desmontadas. Então, significa que nós estamos no mesmo grupo ali com centenas de pessoas. Alguém levanta e fala assim: vamos xingar, vamos xingar, vamos. A gente dá lugar a um instinto. Ao passo que se eu tivesse sozinha, eu e você, a conversa não seria assim. Ela requeria que eu pensasse mais antes de falar e de me comportar. Então, esse agravado pelas redes sociais, que também é um movimento de massa e está ali nos provocando a todo momento, né? Essa capacidade de reagir, e existe uma diferença grande em você responder e você reagir. O nosso cérebro, ele é estimulado diariamente
a nós reagirmos, que é o quê? Você me manda uma mensagem agora, eu respondo o quê? Com um joia, um emoji? Então, isso é reação. Então, a reação significa que eu não tenho um processo cognitivo, né? Eu não estou pensando, eu estou só reagindo. E a resposta, ela carece de um processo cognitivo, de eu refletir o que eu vou falar. Então, esse movimento, ele é agravado por esse estímulo diário na internet de você só reagir. Alguém manda uma coisa, você compartilha, e compartilha, e compartilha, e assim vai. Então, isso aumenta o nosso estresse com familiares e pessoas próximas, né? Você citou aí o exemplo de política, né? Mas é algo semelhante, ou me corrija, com a pandemia, vacinação. Sim, a pandemia, ela causou em nós, uma deficiência do contato com pessoas. E isso traz um sofrimento psíquico para nós, né? O quanto a gente precisa se relacionar com pessoas. E, a vacina entrou nessa questão da polaridade, né? Na dualidade. Nós estamos perdendo a capacidade diária de responder, de pensar, de argumentar. E existe um estudo sobre a aquisição de competências, né? Se você ficar 10.000 horas trabalhando em alguma coisa, tocar piano, jogar bola, sei lá, qualquer outra atividade, você vira um especialista. E existem estudos que falam que a gente fica de 3 a 5 horas com isso aqui, ó. Então, nós estamos nos tornando especialistas em não pensar. E isso é grave, gravíssimo, porque a minha opinião, ela é a minha opinião e ponto. E eu não estou pensando, no quanto isso pode ser não empático com a pessoa que está do outro lado. E não ter flexibilidade para avaliar outras possibilidades de resposta, né? Conviver com pessoas de opiniões diferentes. E esse é um caminho bem perigoso onde a gente está indo. E Vanessa, a gente consegue ter uma explicação o que está acontecendo com o ser humano? Por que a gente está se tornando assim? Estímulos diversos, né? Estímulos diversos. Então, assim, as redes, elas não fazem isso, elas potencializam, né? Então, os estímulos diversos que a gente tem vivido, né? Começa sempre em casa, na nossa formação. Família. A criança, ela recebe toda a sua formação de valores, né, vindo da família e as agências de condutas, como igreja, escola. Então, se a gente tem em casa uma criação, né, que não estimula a gente a dialogar, né, a conviver com o pensamento diverso, isso vai se estender aonde eu chegar. Então, eu vou chegar na escola, eu vou procurar pessoas que pensam igual a mim, eu vou, e quem é diferente, eu quero longe, né? E isso e a gente vem vivendo um momento em que as pessoas têm pouca abertura para o diferente, né? O seu candidato, ele é o melhor, o outro não serve, mas não serve num grau quase como se a outra pessoa tivesse lepra, não é? Não existe diálogo, não existe uma linha. Tudo que é extremo, né? Ele tem um comportamento compulsivo fanático, né? E quem é o fanático? O fanático é a pessoa que tem uma visão unilateral, não tem possibilidade de compreender outra possibilidade, né? E o fanático, ele enxerga o adversário, né? O adversário de pensamento como uma ameaça. Então, esse é um ingrediente que
traz essa combustão para esse momento que a gente vive hoje. Vanessa, o que a gente vê é que essa pessoa ela não muda, né? A gente pega o exemplo da pandemia. Quem era contra no início a vacina continua contra a vacina. Falando de política, né? A pessoa ainda não aceita, né? Só aceita aquele candidato, não aceita quem ganhou ou quem perdeu. É só o candidato dela, como você acabou de dar o exemplo, né? Que é o certo, né? Ela não muda, continua assim. É o que se vê na prática, não tem uma conversa. Ela não muda porque ela não é exposta ao pensamento contrário. Ela só dialoga com pessoas que pensam iguais a ela. Então, assim, vamos colocar um exemplo fictício aqui. Eu não quero me vacinar, não quero, mas eu estou repetindo isso. Talvez, se eu tivesse a oportunidade de conversar com um cientista, de ler sobre os benefícios da vacina e aquilo que a gente chama de as reações, né? Ele ia concordar com as reações que elas podem acontecer, mas ele teria uma tolerância maior para entender o quanto isso é benéfico para a nossa saúde. Mas as pessoas não querem ouvir ideias distintas, elas querem agarrar naquele argumento dela e ficar. Isso é muito pobre, né? Isso é a capacidade empobrecida de não raciocinar, de não dialogar. Isso é só reagir, né? E Vanessa, a gente está aí no momento de Copa do Mundo, né? Essa Copa, nesse momento aqui no Brasil, o que você percebe? Veio dar uma aliviada ou pra gente não adiantou nada? Continua aí esse momento tenso, né? De tudo que a gente veio vivendo em 2022. Olha, eu vou ser muito honesta, eu acompanho pouco futebol mas a minha percepção, né, é que a Copa ela tá também num calendário, fora de época, né, ela tá competindo com o Natal, então então fica até esquisito a gente torcer com o Papai Noel do lado da sala, que é vermelho, e a Copa amarela, daí fica aquela coisa, né. Então, então, hoje as cores elas demandam raiva nas pessoas, eu nunca vi isso. E nesse momento em que a Copa ela não foi trabalhada como ela acontece nos últimos anos, né? No começo do ano a gente já começa, tem toda essa expectativa para esse evento que une as pessoas. Ela está acontecendo, mas ela está acontecendo num momento como um outro momento qualquer. Eu acho que as pessoas não foram psicologicamente preparadas para esse evento nacional de Copa do Mundo. E diante de tudo isso que a gente já citou aqui no Saúde Agora, como é que está a saúde mental do brasileiro? O que que você percebe aí, o que você vê? Você como especialista nisso, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o segundo em afastamento por burnout e o quinto em depressão. Nós estamos bem mal. Nós estamos bem mal. O objetivo desses dados é alertar, né? Alertar individualmente para a capacidade que cada um tem. Quando a gente fala sobre saúde mental, significa que eu tenho uma responsabilidade sobre eu, né? E sobre o ambiente que eu estou inserida. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para que as pessoas possam se proteger. Então, se você trabalha num lugar que rouba a sua paz, né? Se você está num lugar que quando você chega na sua casa você se sente furioso, com raiva, você nunca está bem, você tem que avaliar se aquilo vale a pena para você. Esse autoconhecimento ele é fundamental para a gente identificar esses momentos de ansiedade, de depressão, né, que trazem prejuízo e empobrecimento, né, para a nossa vida psíquica. Eu falei no início que você é professora de felicidade. Como que tá isso no brasileiro, né? Você deu aí alguns dados preocupantes. Isso significa que o brasileiro não é muito feliz?
O estudo da felicidade é uma ciência que estuda as potências do ser humano. Então, os cientistas eles começam a mapear o que é que faz uma pessoa deslanchar na vida, ter uma vida de qualidade, enquanto outras têm uma vida mais amarga. O maior preditor de felicidade da vida humana são as relações humanas. E quando a gente se afasta de pessoas, a gente adoece. E ter pessoas de confiança ao nosso redor nos traz mais imunidade, um maior bem-estar e mais felicidade para a nossa vida. Então, é essencial que a gente aprenda a conviver com pessoas, né? Mesmo que elas tenham ideias diferentes. Dá alguma dica pra gente? A capacidade de gerar esse bem-estar, ela está intrinsecamente ligada com a capacidade de escolher. Nas pesquisas que existem na área de felicidade, 50% da nossa felicidade ela vem da nossa genética. 10% são as circunstâncias. Significa que o carro que você tem, a casa, o seu título, nada disso é realmente importante para você ser feliz. Mas 40%, que é quase a metade, ela é sua responsabilidade, ela vem das nossas escolhas diárias, as nossas pequenas escolhas. Então, convido a todos que assistem, nesse momento de saúde, a fazer melhores escolhas. Não entrar na armadilha de discutir no trânsito, não cair nessa cilada de discussão política. A política vai e vem na nossa vida. Não que nós não sejamos não é importante que nós sejamos politizados, mas entrar nessa coisa visceral da política é uma armadilha, né? Uma cilada para o nosso bem-estar. Isso faz com que a gente secrete hormônios como cortisol, horrível para o nosso bem-estar. Então, fazer melhores escolhas. E nesse Natal, escolha ficar ao lado das pessoas que você ama. Vai ser mais feliz. Era que eu ia te perguntar, fazendo essas escolhas, né? Dá pra gente ter um Natal, um ano novo muito feliz, cheio de alegria? Certamente, né? Certamente. Se o maior preditor de felicidade são as relações, escolher ficar pertinho de quem a gente ama vai nos deixar mais felizes. Vanessa, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Saúde Agora. Tenha certeza que foi uma participação, assim, muito rica, viu? Obrigada. Bom, só para você de casa relembrar então, a Vanessa Rodrigues, ela é psicóloga e professora de felicidade na Unicamp e ajudou a gente nesse momento. Então, Vanessa, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê ao longo da programação. Tchau!